Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, aquela que nós passamos a semana a limpo. Nós que estamos, portanto, na segunda semana do mês de janeiro de 2020, que procedeu do dia 8 de janeiro até hoje, dia 14 de janeiro. Então vamos analisar as manchetes da Folha de São Paulo, começando pela quarta-feira, 8 de janeiro de 2020, edição 33.152. Bolsonaro favorece grande empresa ao defender subsídio. Refutada por presidente, mudança nas regras da energia solar eliminaria custo transferido a consumidores comuns. Então a manchete fala sobre o imposto sobre energia solar, lembrando que energia solar, em tese, jamais deveria ter imposto, já que o sol é para todos. Bem, como é de praxe, nós também sempre destacamos nessa edição uma segunda manchete, mais sobre o mundo. E claro que no dia 8 de janeiro, o que nós iríamos destacar era o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Na página A11, ainda no primeiro caderno, seção Mundo, Irã reivindica ataque à base dos Estados Unidos no Iraque. Na verdade, foram duas bases militares no Iraque, onde havia soldados norte-americanos, o que aconteceu no dia 7 de janeiro. Mísseis foram lançados após enterro de general e fim do período de luto no Irã. O funeral teve confusão que deixou 56 mortos, parece que a maioria deles foram pisoteados. No dia seguinte, 9 de janeiro de 2020, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afasta a ação militar e diz que o Irã já se acalmou, tendo levado a lição que merecia. Ayatollah Ali Khamenei classifica ataque a bases do Iraque como tapa na cara dos Estados Unidos, que não conseguiu prever nem utilizar seu sistema antimísseis para evitar o ataque a essas duas bases militares do Iraque, que continha cidadãos norte-americanos. Na página A14, destacamos então mais uma manchete interna em que avião ucraniano com 176 passageiros cai em Teherã, que retém caixa preta. Queda se deu minutos após decolagens, causas ainda são desconhecidas. Infelizmente, posteriormente, nós viemos a saber que, por engano, pelo menos oficialmente essa declaração, o avião ucraniano foi confundido com um avião militar e por isso foi alvejado como se fosse um alvo militar. Na sexta-feira, 10 de janeiro, a manchete da Folha destacava: segundo o Canadá e Reino Unido, o míssil do Irã abateu o avião, o que posteriormente viria a ser confirmado. Para setores da inteligência dos Estados Unidos, disparo acidental do sistema de defesa derrubou Boeing ucraniano. Aquela data, Teherã negava a situação. Destacamos para o mesmo dia, na página A9, um outro fato relevante. Aliás, destacamos dois. França faz quarta greve geral contra reformas, com milhares nas ruas em paralisação nacional. Sindicatos tentam dar golpe final em pacote de Emmanuel Macron, que, assim como no Brasil, tira direitos sociais, só que não mexe nos impostos. Nós continuamos a pagar a mesma carga tributária, não tivemos nenhuma redução, mas perdemos os direitos sociais. Na França, isso despertou a ira e protestos contínuos, sobretudo dos coletes amarelos. Porém,
Sobretudo, um artigo da Tatiana Prazeres foi espantoso nessa sexta-feira, 10 de janeiro. A China põe fim à pobreza em 2020? Este é o questionamento da Tatiana e foi anúncio do governo chinês, o primeiro da história do mundo a eliminar a pobreza, segundo eles. Com avanço impressionante nessa área, o governo se apronta para celebrar simplesmente aquilo que é o sonho de qualquer país do mundo e, infelizmente, para os países capitalistas, veio de um país socialista a eliminação total e completa na pobreza no país mais populoso do planeta. No sábado 11 de janeiro, a manchete era: alta da carne faz inflação anual fechar em 4,31%, bem acima da meta que o governo imaginava. Pela primeira vez desde 2016, índice supera centro da meta fixada pelo Banco Central. Salário mínimo não vai repor perdas. No entanto, na edição de hoje, dia 14, isto já é desmentido, já que o Congresso pede para Paulo Guedes, o ministro da Economia, repor as perdas do salário mínimo. Se ele não o fizer, quem fará será o próprio Congresso. Destacamos ainda uma manchete do setor internacional, a página A10, Caderno Mundo: americanos anunciam novas sanções contra militares e metalúrgicas do Irã. Medida que tinha sido prometida por Trump tem como alvo o aparato de segurança de Teherã, tentando então fazer com que o Irã sequer tenha acesso a equipamentos para poder desenvolver os seus programas militares e, sobretudo, seu grande sonho, que é o desenvolvimento de uma bomba nuclear. Para o domingo, a manchete da Folha era: auditoria mira elo do DPVAT com pessoas próximas ao Supremo Tribunal Federal ao perceber que Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, estava fazendo jogo duro para reduzir o valor do DPVAT. O governo Jair Bolsonaro foi investigar, emendou a investigação para que, se houvesse interesses, esses interesses viriam direto do Supremo Tribunal Federal. Mais uma queda de braço entre os dois poderes. Líder responsável pelo seguro obrigatório tem procedimentos questionados em controle interno. Na página A15, nós destacamos no Caderno Mundo: Haiti ainda sente o terremoto 10 anos depois, terremoto este que deixou de 100 a 200 mil vítimas fatais. Claro que ninguém consegue confirmar, até porque o país não dispõe de uma agência regularizadora das estatísticas do país, portanto fica somente na estimativa. Tremor que arrasou o país se refletiu em uma década de instabilidade e promessas não cumpridas de desenvolvimento, o que agravou ainda este que é o país mais pobre do Ocidente, agravou ainda mais a sua situação econômica. Bem, para a segunda-feira, ontem, 13 de janeiro, a manchete da Folha era: julgamento do Supremo Tribunal Federal aquece venda de crédito tributário. Corte decidirá o alcance da retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mostrando que o Supremo Tribunal Federal está agora interessado em mexer com os impostos, o que normalmente é atribuído ao Executivo, uma resposta do dia seguinte à ingerência do governo executivo brasileiro
contra a mexida no valor do DPVAT. Bom, gente, em relação, à manchete interna, na seção Mundo, página A12, iranianos sobem pressão e saem às ruas pelo segundo dia contra o governo. Esta é uma manchete que me surpreendeu, já que pelo segundo dia consecutivo, na segunda-feira, nós tivemos protestos contra o sistema teocrático iraniano, especificamente contra o Ayatollah Ali Khamenei. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pede que líderes não impeçam protesto e diz que Estados Unidos estão observando e estimulando que se implante a democracia no Irã. Por fim, a manchete desta terça-feira, 14 de janeiro de 2020, edição da Folha número 33.158, que comemora a inauguração da nova base brasileira Comandante Ferraz de pesquisas no continente antártico. A manchete é a seguinte: nova lei pode afetar prisão sem prazo da Lava Jato. Uma das formas de conseguir a delação premiada, a Lava Jato usava como estratégia usar o aprisionamento provisório sem prazo para forçar o sujeito a falar. A nova lei, ela obriga, quando se faz uso da prisão provisória, que se reveja todos os procedimentos de 90 em 90 dias. Pacote anticrime prevê revisão de prisões preventivas a cada 90 dias e fatos contemporâneos a justificá-las. Então, depois de esse pedido de prisão provisória, que deve durar no máximo 90 dias, é necessário que se debruce sobre o caso, averigue e não deixe o sujeito para que, contra a sua própria vontade, mas desesperado por liberdade, busque de forma não espontânea um acordo para a delação premiada. Então, a prisão provisória a partir de agora, 90 dias no máximo. Na página A16, destacamos uma manchete do ambiente: oceanos atingem a maior temperatura já registrada. Para a Folha de São Paulo e para os pesquisadores consultados, mais uma evidência clara de que, graças ao aquecimento dos oceanos, nós vivemos um aquecimento global provocado pelo homem. Energia que aqueceu a água equivale a de 3,6 bilhões de bombas de Hiroshima. Então, para aquecer o oceano no nível em que se aqueceu nos últimos 50 anos, era necessário uma liberação de energia equivalente a quase 4 bilhões de bombas nucleares da potência da que atingiu Hiroshima. Mais uma vez, a Folha de São Paulo deixa claro, e nós concordamos que esse aquecimento global, sem dúvida alguma, tem origens humanas. Ficamos por aqui, tudo de bom, uma segunda semana passada a limpo pelo seu Jornal do Maza. Não se esqueça de se inscrever, de deixar um comentário, de compartilhar este vídeo e, claro, de deixar o seu like. Muito obrigado, amigos. Até a próxima. Fiquem bem. Voltaremos para mais uma edição do Jornal do Maza ainda hoje.